Áries, a leitura no começo, né? A leitura de vocês, já aqui pelo baralho cigano e pela carta de Zé Pilintra, vem falando de uma limpeza na tua vida, mas essa limpeza ela vem acompanhada tanto com recuperação de poder pessoal, quanto também com a chegada de uma parceria positiva, tá? Já na parte do tarô, gente, as cartas que vieram estimularam uma mensagem bem filosófica sobre... Não vou falar bem filosófica, mas com aspectos, com um pouco, né, dessa coisa meio filosófica sobre transformação pessoal, tá? Sobre transformação pessoal, sobre transformação interior, né? E estimulou eu trazer muita coisa sobre isso também para vocês. Temos progresso aqui, temos uma espécie de cura emocional que resulta em progresso na tua vida. Não é uma cura emocional que faz você só ficar relaxando, é uma cura emocional aqui, uma regeneração emocional que te coloca para frente na tua vida, tá? Além de acontecimentos aqui relacionados à espiritualidade, meio que sussurrando algo no teu ouvido que vai ser de utilidade para você. Se você quiser entender mais sobre essa leitura, veja com calma, com tranquilidade, que é para você nem sempre ver no começo, às vezes ver no meio, às vezes no final. Sejam todos bem-vindos. Olá, Áries, sejam todos bem-vindos ao canal. Vamos começar com mais uma leitura atemporal e geral para o signo de vocês. Salve toda a espiritualidade. O que Áries precisa saber nesse momento? O chicote. O caixão. Caminhos. Áries, entendam que muito da forma como eu passo as mensagens é simbólico, tá? É simbólico porque vocês que vão entender o que são esses simbolismos na vida de cada um de vocês. Mas aqui, por algum motivo, tá, entendi. Isso daqui é justiça divina, tá? É justiça divina. Não é simplesmente por nada, por um mimo, por um capricho. Tem alguma coisa, essa coisa pode ser um obstáculo, pode ser uma dinâmica complicada na sua vida, pode ser alguém que vai sair dos teus caminhos com a carta do caixão, tá? E esse chicote, ele tá influenciando isso daqui. É esse chicote que é o acontecimento principal nessa história, que é o caixão e os caminhos. O que isso daqui tá me dizendo? Alguma coisa morre, vai embora, some da tua vida, e você cria poder para seguir em frente, para escolher outras direções. E tudo isso é o chicote, é o efeito do chicote. Isso daqui me traz uma questão de recuperação de poder, tá? Porque esse chicote aqui, eu percebo que ele se manifesta na hora em que algo é retirado da tua vida. Então, não sei exatamente o que é, mas alguma coisa que te atrapalha, que já não serve mais, vai sair dos teus caminhos. E com isso, você vai encontrar aqui o seu poder pessoal. Eu não digo nem para fazer uma escolha, tá? Eu digo assim, para construir o seu caminho à frente. É como se, na verdade, você tivesse vários caminhos abertos, mas você estivesse sem aquele poder pessoal, sem aquele poder de iniciativa, de seguir algum desses caminhos que estão disponíveis para você. É como se você tivesse aqui opções de sucesso, opções de prosperidade, opções de amor, opções no teu profissional, só que alguma coisa que já não servia mais estava ali te azucrinando, consumindo a tua atenção e a tua energia.
E conforme isso sai e perde o efeito da tua vida, você recupera essa força de iniciativa para começar a trilhar um caminho que já é teu. Entende? É recuperação de poder pessoal, Áries, aqui, tá? Só que essa recuperação de poder pessoal, ela vem junto com algo sendo eliminado da tua vida. Ela vem junto com algo sendo eliminado da tua vida. Se eu tô falando com arianos aqui que vocês estão apegados a alguma coisa que não te traz nada, ou a alguém que já tá claro que o relacionamento não vai dar certo, se tem apego aqui, gente, isso vai sair da tua vida nem que seja doendo, tá? Para quem serve essa leitura? Para quem está destinado a essa leitura, que não é para todos, é uma leitura geral. E a questão de justiça aqui é porque a impressão que dá é que isso, ou esse alguém que vai sair da tua vida, estava meio que tentando absorver o teu poder, estava meio que te cansando e fazendo assim você se desconectar com o teu poder. Então é uma coisa meio assim, essa pessoa é arrancada, ou esse problema desaparece, entende? E meio que você recupera teu poder pessoal aqui. E esse problema ou esse alguém se transforma em nada, enquanto você recupera o teu poder pessoal e abre um novo caminho para você. Vamos para o baralho do seu Zé Pilintra. O que mais Áries precisa saber? Casamento feliz. Pela porta da rua. Espiritualidade menor. O que mais é necessário saber sobre isso? O que mais é necessário entender sobre isso? Embaraço e dificuldades. Tá. Mas calma. Essa carta aqui não tá trazendo problema não. Ela tá mais como um detalhe sobre o que é que tá acontecendo. Mais uma. Confirma, né? É exatamente isso. Assim como colocou no começo, que algo ou alguém vai sair da tua vida, você recupera a tua força pessoal e começa a construir os seus caminhos à frente, começa a viver, sabe? Começa a focar em explorar o que a vida te oferece à frente de opções e de possibilidades. Aqui está trazendo um detalhamento um pouco mais profundo sobre isso. Por quê? Está colocando que assim que esse problema sair da tua vida também, além de tudo isso que eu falei, assim que esse problema sair da tua vida, porque pela porta da rua, aqui está ressoando meio como um tchau, indo embora, sabe? Já ouviu aquele ditado, a porta da rua é a serventia da casa? É um tchau. Só que com espiritualidade menor é assim, é saindo no chute. Entende? É uma coisa meio assim. Não vai ser convidado esse problema ou essa pessoa a sair da tua vida. Vai sair na pancada. Porque a espiritualidade menor traz a presença de Exu. De Pombagira, né? Só que embaraço e dificuldade está colocando que isso estava te segurando, te travando. O problema ou alguém que vai sair da tua vida estava sendo um empecilho, vai ser colocado assim, vai ser colocado para a porta da rua na base da paulada, né? E quando esse problema ou essa pessoa sair da tua vida, você vai ver um relacionamento bom de verdade chegar, tá? Só que aqui, gente, tá parceria, casamento feliz apenas. É uma parceria boa, que para a maioria eu sinto que é amor, mas pode ser algo só no profissional também. Então é como se a espiritualidade estivesse fazendo uma limpa. Primeiro a espiritualidade ela tira aqui
algo, alguma situação ou alguém que estava te emperrando, te travando. E assim que essa limpeza acontece, você não só recupera o seu poder para explorar as possibilidades que a sua vida te oferece, mas também chega uma parceria boa. E pelo que eu entendo aqui, por que não chega uma parceria boa agora? Porque esse problema, essa situação ou alguém é algo que contamina alguma coisa. Então, se chega uma parceria boa agora, é como se essa parceria ficasse meio afetada por esse problema e logo no início da parceria, onde o relacionamento é muito sensível, não é bom que isso aconteça. Então, a espiritualidade ela está fazendo essas limpezas primeiro, para que não só você consiga aproveitar a sua vida de uma forma limpa, sem essa influência dessa pessoa, dessa situação, mas para que também se crie um terreno saudável para uma parceria poder começar do zero, entende? E essa parceria vai chegar. Então, o negócio aqui é o seguinte, limpeza, ocorreu a limpeza da tua vida, seja do problema, a situação ou a dessa pessoa, aí você tem recuperação pessoal, a recuperação do seu poder pessoal para explorar as possibilidades da tua vida, e nesse terreno saudável uma parceria chega para fazer parte da tua vida. Vamos para o tarô. De terno branco, seu punhal de aço puro, seu ponto é seguro quando vem pra trabalhar. O julgamento. Segura, nego, que esse nego é Zé Pilintra. A descida do morro, página de espadas, ele vem trabalhar. 10 espadas. Isso daqui tá muito a nível interno, tem mais mensagens, tá, que eu vou tirar ainda, então calma. Não sei para quanto está servindo, mas aqui tá muito falando do psicológico de vocês. Esse página de espadas, ele tá me ressoando aqui como um padrão mental. Esse padrão mental é algum tipo de certeza que você tem sobre a vida, algum tipo de jeito de ser, sabe, estruturado no seu psicológico, algum tipo de percepção, mas que como vai pro 10 de espadas, vai acabar. Só que assim, isso pode não ser tão fácil, tá, Ares? É você perceber que, por exemplo, um aspecto teu, uma parte da sua personalidade morre. Porque é quando uma parte da sua personalidade começa a se dissolver, isso normalmente não é um processo fácil, porque isso é acompanhado de muito choque de realidade. Sabe? É acompanhado de muito choque de realidade, de muita guerra do ego, porque conforme uma parte da sua personalidade começa a se dissolver e a ser eliminada, né, por conta de maturidade, experiências e evolução, o teu ego ele começa a se debater. E não só o teu ego começa a se debater, mas também teu cérebro começa a entrar em processos, né? Enfim, o cérebro ele tem um probleminha, né? Se depender do cérebro, a gente não evolui nada, porque o cérebro é feito para aprender a gente. Tipo assim, o funcionamento do cérebro é uma armadilha plantada dentro da gente. O cérebro ele tem uma coisa de ser folgado. Ele quer permanecer sempre no estado de segurança e de conforto. Então, quanto mais você se esforça para melhorar, mais o seu cérebro cria pensamentos, joga hormônios no seu sangue, cria sensações para você ter medo, para te desanimar dessa melhora. Falando de uma forma científica, você sabe quem é o diabo da tua vida? Quem é o verdadeiro demônio? É o teu cérebro. Se você entender dessa forma e for estudar o funcionamento do cérebro, você vai ter muita chave na tua vida. Né? Então, assim, o que está acontecendo aqui? Esse página de espadas, indo para esse 10 de espadas, eu estou percebendo um aspecto da tua personalidade já indo embora, morrendo, calma. Só que isso é o despertar do julgamento.
É para você renascer para um estado seu mais valioso. Entende? Vou criar um exemplinho aqui. Tá, eu vou passar um exemplo para vocês. Um exemplo bem Áries. Imagina que você, nessa ideia de ser ariano, ariana, desde criança você viu que seu signo é Áries, né? Aí você viu que seu signo é Áries, Áries é o signo da guerra, não sei o quê. Então pronto, eu vou bater em todo mundo, eu vou xingar todo mundo. Se alguém olhar feio para mim, eu vou apertar, que foi, caralho? Sei o quê? Eu vou fazer o inferno na Terra porque eu sou de Áries. Aí você chegou na adolescência, você começou a se lascar, a se ferrar. Você chegou na vida adulta se ferrando mais ainda. Não conseguiu ter emprego, não conseguiu ter relacionamento, por quê? Você absorveu essa ideia de que ser ariano é ser uma pessoa caótica e o teu cérebro se viciou nisso. Você ensinou o seu cérebro a ser assim. O seu cérebro encarnou como normal a agressividade. No exemplo, tá, gente? Não estou falando que vocês são. O seu cérebro consolidou como o normal a agressividade. Logo, você não consegue pensar. Você não consegue refletir. Quando você pensa em pensar, em refletir, quando você pensa em respirar, o teu cérebro já entope as suas veias, o seu sistema nervoso, o seu corpo inteiro de hormônios, de agressão, de raiva. Aí é como se você chegasse numa vida que sofreu tanto pelas oportunidades que perdeu, por ter acostumado o teu cérebro a que o seu estado normal é agressividade, que você começou a lutar contra isso, começou a focar em si, começou a se desenvolver, começou a, sei lá, fazer meditação, começou a treinar, começou a mudar, né? Aí esse teu estado de agressividade, ele morre aqui, esse teu estado agressivo. E conforme esse teu estado agressivo morre e se dissolve, há uma dose de problema assim nisso, há uma dose de desafio nisso, porque o teu cérebro, ele vai, conforme esse estado vai desaparecendo, ele vai gritando. Então, assim, você pode fazer um cronograma de 3 meses de meditação, de corrida, de academia, de não sei o que lá. Nesse processo de ir eliminando e causando essa transformação consciente em si, teu cérebro não vai simplesmente aceitar. Ele vai pegar no meio disso, ele vai fazer um dia, você tem uma raiva, um ódio assim, que horrível, sabe? Apocalíptico. Porque o cérebro não quer mudar. E o cérebro, ele luta. Ele adoece o nosso corpo pra gente não se transformar. Tô falando sério, gente. Até hoje, quando a gente fica falando sobre Deus que criou o mundo, eu fico pensando quem foi o Deus que criou esse corpo humano. Eu me questiono muito sobre isso. Porque o nosso cérebro, ele é capaz de adoecer o nosso corpo para a gente não se transformar, para a gente não se melhorar, e não importa o quanto isso faça bem para a nossa saúde, para o nosso ser. Isso que eu estou falando é científico. Se você for unir psicologia, psiquiatria e biologia e for considerar o que uma pessoa tem que fazer para evoluir, para transformar os aspectos internos dela, uma pessoa que está num estado mais denso, o cérebro, ele é filho da puta. O cérebro vai adoecer essa pessoa. Dependendo do estado, o cérebro é capaz de mandar alguém para o hospital para que a pessoa não evolua, só porque o cérebro entendeu o quê? Que o normal é aquele estado antigo. Eu fico pensando que Deus que criou o nosso corpo do jeito que é, quando se fala da imagem de um Deus amoroso criando a humanidade. Porque o cérebro engana, a gente não nasce entendendo sobre isso. É uma luta do cacete pra gente descobrir os nossos processos cerebrais, psicológicos e começarmos a... É uma luta. Ninguém deu um manual pra gente. Parece que, às vezes eu fico nesse questionamento, que parece que um Deus pegou a gente, jogou aqui só pra sofrer e assistir comendo pipoca, tipo um Big Brother, tipo um Deus sádico, que quer ver os outros sofrer. Porque no nosso próprio corpo, o que não falta é armadilha, sabe? Enfim, vocês vão conseguir isso daqui. Né? Vocês passam por essa transformação aqui, esse aspecto interno de vocês se dissolve, né? Esse aspecto mental, esse
esse teu estado interno que não reflete evolução, que não serve mais para nada, ele vai embora. E nisso você vai renascer para um estado muito mais iluminado, muito mais consciente sobre si, e muito mais útil para a sua existência, sabe? O que é mais útil para a sua existência, nesse exemplo que eu dei? Você ser uma pessoa que cheia de reatividade, qualquer coisa você está estourando, qualquer coisa você está brigando? Ou é útil você ser uma pessoa que sabe observar, sabe entender a hora que vale a pena agir, a hora que não vale a pena agir, a hora que você tem vantagem, a hora em que existe perigo? Pelo que eu percebo, é mais útil o estado inteligente, né? E alguns de vocês passam por essa transformação aqui. Vocês vão passar por essa libertação desse estado dentro de você. Você olha uma criança, gente. Eu já ouvi falar que até uns 7 anos de idade, isso eu não fui pesquisar, então eu não tenho certeza sobre isso. Mas eu já ouvi falar isso. Que o cérebro se forma assim de uma forma... A base do cérebro se forma ali por volta dos 7 anos, né? Etc e tal. E eu ouvi falar uma vez também, uma psicóloga, só que aquela psicóloga eu não acho que ela estava tão certa. Eu acho que isso tem muitas observações, que o que você não conseguiu até os 25 anos, você nunca mais vai conseguir. Né? Só que ambas as situações têm os seus poréns, que fazem essas afirmações não serem absolutas. Mas eu vou falar sobre essas duas coisas, porque isso daqui tem muito a ver com isso daqui, para vocês entenderem. Se você pegar uma criança até os 7 anos, você consegue observar pela criação que ela teve o tipo de pessoa que ela tende a se tornar. Que ela tende a se tornar porque, se ela tomar consciência do que ela está sendo, ela consegue, ali no início da fase adulta, tentar mudar isso, né? Você pega um moleque, que você vai ver, tudo que estimulam nesse menino é adrenalina, é luta, é poder. O moleque só tá ali, com o carrinho, brincando de bater com o bonequinho, correndo pra lá e pra cá. E é só isso. O moleque é criado só pra ter força, só pra ter adrenalina no corpo, só pra não sei o quê. O caminho desse menino é dois. Se os pais não colocarem num psicólogo, numa psicóloga, vai virar um agressor. Vai virar um agressor, porque cresceu com um estado cerebral sendo consolidado na constância de liberação de adrenalina. Na constância de liberação de... Eu não sei o nome dos outros hormônios, mas de sensação de bater, sensação de lutar, sensação de não sei o quê. Se esse moleque não tiver um psicólogo, uma psicóloga, para ajudar a ele ser consciente disso que foi estabelecido no cérebro dele, ele vai virar um agressor, vai ter muito problema, não vai se fixar com ninguém, porque o cérebro dele foi acostumado a buscar por esses hormônios, viciado nesses hormônios causados por esses sentimentos, por essas situações. Entende? Agora, se você pega um menino que ele teve tudo isso, mas junto com isso, ele também teve atividades artísticas, ele também foi colocado numa aula de pintura, ele também recebeu aulas de música, então ele experimentou a sensação de força, a sensação de adrenalina, a sensação de competitividade, mas ele também experimentou coisas que fizeram ele despertar para a sensibilidade dele, para a parte artística, para enxergar o encantamento e a beleza das coisas. Aí colocaram um psicólogo também para ele saber administrar isso. Aí você tem o que você pode considerar um homem de verdade, não um animal, né? Aí você tem a chance de ver um homem desse, um menino desse, virar um homem que presta no mundo. Porque é só você observar, se você for ver esses monte de cara que trai, que bate, que faz feminicídio, essas coisas que tá rolando, vai ver quando era criança. Vai ver quando era criança. Você pode ter certeza de uma coisa. Na criação desses caras, em toda a estruturação, foi só essa coisa. Você é macho, você tem que saber bater, você tem que saber competir, você tem que saber não sei o quê, você tem que ter adrenalina, você tem que não sei o quê, você tem que não sei o quê. Você só não pode saber lidar com isso. Você só não pode ter inteligência sobre isso, né?
E isso daqui que eu tô falando é para vocês entenderem essa coisa de o cérebro, ele estabelece como normal aquilo no que ele é acostumado na infância e até na adolescência. Sentimentos geram hormônios no qual o cérebro se vicia. Entende? Como eu dei no exemplo, brincar de carrinho, essas coisas que deixam agitado, adrenalina, né? Competitividade gera outro tipo de sentimento também, não sei se é adrenalina ou outro. Tudo que você faz que vem de estímulo do externo gera um tipo de hormônio, e o cérebro se vicia. Depois que o cérebro entendeu, esse é o normal da vida, o que acontece ali em infância e adolescência, o cérebro ele vai fazer de tudo para que você não seja diferente disso. Então, você vai tentar se acalmar, o cérebro vai criar pensamentos e tormentos e ira e tudo para você não conseguir se concentrar. Entende? Então, quando se fala de transformação interna, as pessoas falam muito só romantismo psicológico, mas tem um fator biológico também, né? Que é complicado isso. Mas vocês vão conseguir aqui. Nisso, a forma mais natural de lidar é através de persistência e resiliência, junto com técnicas de respiração, meditação e mudando até a alimentação, né? Porque até a alimentação ela faz o nosso corpo ficar num estado de maior ou menor tensão. Processo digestivo tira a energia do corpo e pode deixar você nervoso ou nervosa se você tiver que fazer alguma coisa enquanto seu corpo está entrando em digestão. Nossa, enfim, vai complicar demais começar a falar mais. Sobre a questão de até 25 anos, se você não conseguir algo, você nunca mais vai conseguir nada, isso não é exatamente uma verdade. O que ela falou ali é se baseando na maioria como as pessoas lidam consigo mesmas. A maioria das pessoas não estão preocupadas em querer se transformar, em querer bater de frente com o que o corpo, com o que o cérebro estabeleceu. Então, sim, uma pessoa que ela não está preocupada com a autotransformação, ela vive achando que ela simplesmente tem que ser o que ela virou, ela não quer mudar nada, ela acha que ela tem que ser aquilo que a criação, que a vida transformou ela. Para essa pessoa que não quer se esforçar para mudar em nada, depois dos 25 anos, o que ela não conquistou, ela não vai conquistar mais mesmo. Essa psicóloga falou nesse sentido, de pessoas que não trabalham conscientemente para se transformarem, para reconhecerem as próprias limitações e quebrarem essas amarras, entende? Porém, para quem tem disposição de se olhar, se compreender e buscar se transformar, usando tanto de trabalho interior, de autoconhecimento, mudança de atitude, mudança de hábito, para quem tem essa disposição e não é do nada que acontece, aí sim, você não tem limitação, você pode sim se livrar do que fizeram com você, dos condicionamentos que colocaram em você através da sua criação. Você pode se livrar disso. E é assustador, tá, gente? Eu falo que é assustador porque eu sou o tipo de pessoa que eu investigo e estudo muito isso. Se vocês começarem a estudar e perceberem o quanto a criação moldou vocês e o quanto dos problemas de vocês tem a ver com a criação, nessa coisa do cérebro registrar e condicionar o corpo, os sentimentos, tudo. Porque sentimento é hormônio, gente, tá? Não acha que sentimento está separado da parte biológica. O sentimento que te trava, que te desanima, causa você não querer fazer nada, assim como o sentimento que te eleva, que te coloca lá em cima, faz você se sentir rei do seu mundo, é hormônio. E tudo isso está ligado à liberação disso, ao que colocaram de condicionamentos para vocês na infância e na adolescência. E é assustador quando você vai entender isso. É literalmente assustador. Quando você vê assim o poder que a influência dos outros tem na sua criação, você se sente uma cobaia, sabe? Você se sente uma cobaia por entender tudo o que em você veio de molde externo. E a primeira coisa que vem no pensamento é: o que eu seria se simplesmente as pessoas que me criaram
tivessem curiosidade de entender quem eu naturalmente poderia ser, ao invés de ficarem tentando me moldar, sabe? Vão atrás desse tipo de conhecimento que vai ser muito útil para vocês, porque é disso que está falando isso daqui. Aspecto interno, aspecto de personalidade morrendo, para você renascer num estado mais lúcido, mais iluminado. Iluminado aqui está puxando mais para a lucidez, mais entendendo o que é falso, o que não é, o que é verdade, o que não é, em você, em toda a tua vida, sabe? Nossa, a leitura de vocês estimulou uma mensagem bem filosófica. Bem não, né? Meio. Trouxe uma mensagem com aspectos filosóficos. A carruagem... Rainha de Copas. Quatro de espadas. Eu falo pra vocês, se eu tivesse um filho, ou se algum dia eu tiver, a única coisa que eu vou condicionar esse ser é em saber respeitar as leis do país. Religião, eu vou apresentar todas. Qual você gosta mais? Fica à vontade. Quer misturar? Mistura. Sabe? A única coisa que eu vou ensinar é cuidar da própria saúde, respeitar as leis do país e quando o assunto é ideologia, religião, certo e errado, vou tentar apresentar todas as possibilidades para a pessoa acordar para o que ela é. E nem que não seja nem uma reprodução minha. Porque a maioria das pessoas criam pessoas para serem continuidade do que elas são. E por isso que o mundo tá uma merda. Porque tem muita gente fudida no psicológico, achando que tá arrasando, abafando, e colocando esses eus delas em novas pessoas que nascem para reproduzir os comportamentos limitantes delas. Enfim. A carruagem, rainha de copas e 4 de espadas. Com essa rainha de copas, esse 4 de espadas, eu tô sentindo vocês... Eu tô sentindo vocês passando por um descanso emocional. Nossa, gente, a conexão foi tão forte que tô até gaguejando. Eu tô sentindo vocês passando por uma por um descanso emocional. Essa rainha de copas para esse 4 de espadas é como se você... Ariano ou Ariana, é como se você estivesse numa fase, aí num passado recente, onde você estava meio que se identificando emocionalmente com tudo que você via e ouvia. Então, tipo assim, saiu na rua, alguém olhou pra você, nossa, porque essa pessoa olhou pra mim, aquilo já mexe nessas emoções. Olhou, viu uma barata morta, meu Deus, aquilo acabou com a tua mente. Aí na mesma hora você olhou alguém sorrir, você ficou feliz. Aí você entra num lugar, tudo aquilo, sabe, é como se você tivesse com o teu emocional sendo tocado, influenciado por qualquer coisa que você via ou ouvia ou estava em contato. E isso é meio desgastante. Só que como tá entrando no... Isso é como se a empatia da rainha de copas estivesse meio... sem limites em você. Então é como se você estivesse sendo empata de uma forma totalmente assim... indiscriminada, sem limite, e no mundo que a gente tá, sem empata, sem saber administrar essa empatia, é adoecer. Né? E é como se vocês estivessem assim. Tudo afetando o emocional de vocês.
Só que tem o 4 de espadas. Alguma coisa está acontecendo aqui, Áries, que você vai começar a se regenerar desse seu estado emocional. Alguma coisa acontece na tua vida que você vai começar a ter um descanso emocional. É como se você começasse a ficar mais consigo mesmo, você começasse a dar mais chance para um descanso. É como se você começasse também a se libertar dessa coisa de se ligar emocionalmente com tudo e todos. E isso traz uma regeneração, mas não só isso. Isso vai trazer a tua força interior de progresso à tona e vai fazer você ter um triunfo em alguma área da tua vida. De alguma forma, isso vai acontecer para cada um de forma diferente, que se conecta com essa leitura. Essa fase de tudo te afetar emocionalmente vai acabar. Você se regenera desse cansaço. E agora essa força emocional fica concentrada apenas para te mover para frente. E isso tudo, essa questão energética aqui, interna, psicológica, emocional, é o que vai te colocar em algum progresso, em algum triunfo, vai fazer você crescer em alguma área da tua vida, provavelmente aqui no profissional. No profissional e também alcançando até uma evolução espiritual aqui. Algum grau, né, de evolução dentro dessa vida, independente do nível. Porque as pessoas, elas amarram a evolução espiritual só depois da morte. Não, gente, a evolução espiritual acontece em vida, todos os dias, tá? Dentro da vida terrena, a gente tem graus de evolução. A gente vai passando por graus de evolução. Só que esses graus de evolução espiritual, eles não são sinalizados por um sacerdote, por uma religião. Isso é no nosso espírito. A gente não consegue ter certeza exatamente, mas ocorrem. A cada transformação interna de personalidade, a cada transformação interior, ocorre também algo na nossa parte energética e espiritual. Cavaleiro de Espadas. A Lua. Cavaleiro de Copas. Putz. Áries, vocês vão receber uma intuição tão fortíssima aqui. Essa lua, para esse cavaleiro de copas, está me passando uma intuição, mas uma intuição assim, tipo, não é uma intuição comum não, tá? É meio que uma coisa, eu não tenho nem como descrever o que vocês vão sentir. Mas é uma certeza que vocês vão ter. Vocês vão ter uma certeza que veio do espiritual. Tá? Isso daqui tem alguma coisa relacionada até à mediunidade, a percepção do espiritual, tem um nome para isso que eu não lembro qual é, mas existem momentos da nossa vida aonde meio que ocorre a tua parte, a tua dimensão física, ela meio que se funde com a tua dimensão espiritual para te trazer uma mensagem. Você meio que percebe o espiritual de uma forma tão forte e realista, assim como você percebe a sua dimensão material. Não tem um tempo certo para isso acontecer, para isso durar, para isso acabar, mas em alguns momentos da vida acontece. E eu tô sentindo que é isso que vai acontecer com vocês aqui. É como se por um breve momento, nem que isso daqui dure 10 segundos, você tivesse a sensação de uma outra dimensão espiritual, mas nisso você vai ter alguma percepção, alguma ideia
alguma coisa relacionada ao que fazer na tua vida. Alguma coisa que vai te ajudar a você encontrar uma direção certa. Tipo, Áries, vai pra lá. Áries, vem pra cá. Áries, tá ali. Áries, tá acolá. Áries, faz isso. Áries, faz aquilo. Por algum motivo eu tô falando com arianos que vocês precisam ter um foco certo em alguma coisa. Tem uma direção em que vocês precisam focar na vida de vocês. Essa direção em que vocês precisam focar pode ser por vários motivos. Pode ser porque você vai conquistar algo nessa direção, pode ser porque você vai descobrir algo nessa direção, pode ser porque você vai solucionar um problema. Mas aqui é o espiritual que vai te dar esse olhar, sabe? Isso daqui é o que vai parecer um insight, mas esse insight, ele vai vir assim meio que com essa sensação, com essa certeza de que veio do espiritual. Tá? Bom, Áries, essa foi a leitura de vocês. Espero ter ajudado de alguma forma. Pela energia e pela atenção. Gratidão.